planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde, ANS. É uma notícia que impacta a vida de muitos brasileiros. Deixa eu chamar a repórter Daniele Cariello para trazer mais detalhes a respeito dessa informação que vai impactar a vida de muita gente, né, Dani? Sim, Dudu, é uma decisão que inclusive deixou muitas pessoas preocupadas, né? Pessoas que já têm tratamentos sendo feitos, muitas mães desesperadas. Afinal, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que as operadoras dos planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que não constem na lista da Agência Nacional de Saúde, naquele rol taxativo, né? Era falado que aquele rol poderia ser exemplificador, mas agora ficou definido oficialmente que ele é um rol taxativo, ou seja, o que precisa ser feito é o que está nesse rol. Isso deixou muitas mães, principalmente, de cabelo em pé. Afinal, tem muitas crianças aí com algumas questões de saúde que precisam de tratamentos que não estão nesse rol. Então, elas recorrem à ação da justiça e passam por toda aquela espera para ter um tratamento aprovado, né? Para que a justiça determine que o plano de saúde faça, e aí elas estão com medo de que esse procedimento seja suspenso, por exemplo. A gente vai ouvir agora uma mãe que contou para a nossa equipe que está realmente muito preocupada com essa decisão. Vamos ver. Eu fiquei muito preocupada com o resultado. Isso vai nortear as nossas vidas daqui para frente, né? Pessoas que precisam de terapias vão ficar desassistidas, né? E a gente vai ter que esperar a boa vontade dos planos de saúde, né? Eu estou preocupada duplamente que a clínica onde meu filho realiza a terapia na Serra já foi descredenciada pelo plano, né? A outra clínica, né, do município diz que não tem vagas, e agora com esse resultado, né, aonde meu filho vai fazer? Será que meu filho vai continuar sendo assistido pelas terapias que ele necessita fazer? Então, eu acredito que muitos pais de autista que não estavam dormindo há dias, hoje vai ser mais um dia. E daqui para frente vai ficar uma incógnita muito grande nas nossas cabeças. Qualquer mãe, né, ficaria preocupada com o tratamento aí de um filho com necessidades especiais. Uma outra mãe que foi ouvida pela nossa equipe classificou essa decisão como um retrocesso. Manda para o ar. Lamentamos muito a decisão do rol taxativo. Não é somente a pessoa com deficiência que precisa desses tratamentos para seu desenvolvimento pleno e inclusão social. Qualquer um de nós, membros da comunidade, podemos precisar ou adquirir de forma permanente ou temporária uma condição que requer desses tratamentos que hoje vão poder ser negados. Então, é um retrocesso e é uma falta de garantia de direito à saúde para toda a sociedade. Bom, agora a gente vai trazer esclarecimentos, né, para todas essas mães, para todas essas pessoas preocupadas, principalmente com essa situação das crianças, né, com necessidades especiais que não estão inclusas nesse rol taxativo. Eu converso ao vivo agora com a Bianca Borges, que é advogada especialista em direito de saúde. Bianca, muito bom dia. Você fala um pouco para a gente desse rol, né? Ele sempre foi taxativo. Por que tantos tratamentos não estão inclusos nesse rol? Bom dia. Então, o que eu tenho dito para as minhas clientes e para as mães que estão desesperadas nessa manhã com essa notícia que foi dada ontem, com essa decisão que foi proferida pelo STJ, é o seguinte: se desesperem, mas se desesperem com cautela. O rol da ANS, ele sempre foi considerado como um rol taxativo, e justamente por isso nós recorrimos ao judiciário para a possibilidade de ser considerado como rol exemplificativo. O que significa isso? Os tratamentos que não estão previstos nesse rol, a despeito de uma decisão proferida em esfera judicial, ou seja, um juiz que considere o rol como exemplificativo, ofereceria então a possibilidade da criança ou do adulto, de qualquer pessoa, poder estar fazendo determinado tratamento ou determinado exame ou usufruir de determinado medicamento que não estivesse elencado pelo rol da ANS. Então, o Daniele, mamães que estão aí me assistindo, não precisem ficar desesperadas. Caso vocês tenham algum tipo de liminar,
liminar, algum tipo de sentença que já foi concedida em esfera judicial, o tratamento do seu filho não vai ser suspenso. Então, para as mães que já têm tratamentos em andamento, né, que já conseguiram isso na justiça, já vivenciaram toda aquela luta, nada muda. Nada muda. O seu filho continua podendo usufruir desse tratamento. Eu reparei que uma mãe citou na reportagem o fato de que o plano de saúde já fez algum tipo de contato com a clínica onde o filho realiza tratamento. Caso o plano de saúde entre em contato com você ou suspensa qualquer tipo de tratamento que já tenha sido deferido em esfera judicial, procure um advogado especialista em direito de saúde e recorra aos seus direitos. Esse é um comportamento abusivo e ilegal. Jamais. Não pode ser feito. Agora, para as mães que ainda não têm, né, um tratamento em andamento, né, um bebê pequeno, tá talvez no processo, né, correndo, muda alguma coisa assim, né? Isso. O rol agora ele foi considerado o rol taxativo mitigado. O que significa isso? O rol taxativo mitigado é um rol taxativo sim, porém que comporta algumas exceções. Então agora o trabalho dos médicos, o trabalho de nós advogados realmente vai ficar um pouquinho mais acirrado, mas nada que seja considerado impossível. Então o que vai acontecer daqui para frente para você que tem um processo em andamento na justiça ou para você que ainda nem sequer entrou no judiciário porque está em processo às vezes de investigação de algum tipo de tratamento, né, de caso raro, de alguma doença que necessite de um tratamento, o que você precisa ficar atento? Nós precisaremos cobrir essas lacunas que foram deixadas por esse julgamento proferido ontem pelo STJ. Essas lacunas, elas vão ser cobertas com relatórios médicos mais justificados, né? Então, assim, o advogado ele vai ter um pouquinho mais de trabalho na hora de elencar o laço probatório, que a gente chama, mas nada que seja impossível de ser feito. Então acalmem os corações de vocês, fiquem tranquilos, procurem um advogado, é tudo muito novo ainda, a decisão foi proferida pelo STJ ontem, ainda os juristas não tiveram tempo de saber como os tribunais vão se comportar, mas o que eu quero deixar para você é o seguinte, essa decisão do STJ proferida ontem, ela não tem efeito vinculativo, então os tribunais estaduais, a despeito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles não ficam obrigados a decidir exatamente como foi proferida a decisão ontem pelo STJ. Só para a gente encerrar, então, aqueles casos que a gente mostra nos nossos telejornais, né, de mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, enfrentam uma luta com a Defensoria Pública e já é difícil, né? Antes da decisão já era tão difícil. Essas mães podem continuar tentando e têm chance de conseguir, é isso? Podem e devem continuar tentando, é o que eu falei para vocês. Procurem um bom advogado, procurem um médico que não seja credenciado aos planos de saúde, porque essa decisão de ontem ela vai embasar ainda mais a defesa das operadoras de planos de saúde. Essa luta que ela já é difícil, diríamos que ela ficou um pouco mais difícil, mas ela não ficou impossível. Então continue tentando, procure os seus direitos. Esse direito não foi suspenso, não é impossível do tratamento ser realizado, porém nós teremos que lutar um pouquinho mais, diríamos assim. Tá certo. Bianca Borges, muito obrigada pela sua participação ao vivo. Ela que é advogada especialista em direito da saúde. Dudu, então que fique muito claro, as mães que já têm filhos, que fazem tratamentos, né, que conseguiram isso na justiça, essa conquista não cai por terra, né? Elas podem continuar o tratamento, nenhum desses tratamentos pode ser suspensos, né? E as mães que ainda precisam, a gente está colocando mães, mas são várias situações aí, né, envolvidas. Podem continuar tentando, mas como ela disse, a luta vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não impossível, Dudu. Nossa senhora, brigar na justiça vai ser terrível. Você, para cuidar da vida de alguém, da saúde de alguém, precisar entrar na justiça. Que absurdo. Obrigado, Dani Carello.